Olá, gente, bom dia. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar a respeito das técnicas de semeadura utilizadas em meios de cultura. Então, na aula anterior, que foi ontem, nós falamos a respeito dos meios de cultura, né? Então, a gente viu que para a gente poder identificar um micro-organismo, né, presente em uma determinada doença, em uma determinada infecção, né, é necessário a gente isolar esse micro-organismo. E como que a gente faz isso? A gente isola ele dentro do laboratório, né? E um dos métodos mais usados para isolar esse micro-organismo é através, né, dos meios de cultura, conforme nós comentamos na aula anterior, tá? Mas como que a gente vai então transferir, né, aquele micro-organismo presente, por exemplo, naquele suave, né, que foi onde foi realizada a coleta de uma secreção, por exemplo, nasal, para o meio de cultura? De qualquer forma, não, tá, gente? Existem técnicas adequadas para que a gente faça essa transferência de forma segura, tá? E quando eu falo segura, qual que é o nosso principal objetivo? É isolar única e exclusivamente aquele micro-organismo, né, em questão. Se eu não utilizar uma técnica segura, né, eu acabo transferindo para esse meio de cultura vários outros tipos de micro-organismos que podem estar até presentes no ar, né, e acabo então tendo uma amostra, né, contaminada, ok? Então, por isso que é importante a gente entender as técnicas de semeadura. Bom, então o que seriam essas técnicas, né? Então, é um método, gente, pelo qual a gente vai transferir aquele inóculo. O que é o inóculo? É aqueles micro-organismos, né, que foram capturados durante a coleta da secreção através do suave. De um meio de cultura, no caso, a gente viu que o meio de cultura ali do suave é o Sturt, né? Ou um outro meio de cultura, ou até mesmo de um material, né, analisado, uma secreção, um alimento. Para o meio de cultura presente ali, né? Então, ele pode estar nas plaquinhas de Petri, eles podem estar de forma líquida ali nos meios nos tubos de ensaio, né? Então, a gente vai transferir. Então, a técnica de semeadura é o ato da gente pegar aquele micro-organismo que foi previamente selecionado através da coleta da amostra, tá? E transferir para o meio de cultura apropriado para que ele possa crescer de forma adequada e segura para que a gente possa identificar, né, e caracterizar esse micro-organismo. Então, a finalidade das técnicas de semeadura é que apenas o micro-organismo em questão seja, então, semeado e se desenvolva ali naquela placa, tá? Naquele meio de cultura. Bom, gente, e será que essas técnicas de semeadura, elas se definem apenas nessa transferência, né, do micro-organismo de um meio para o meio de cultura? Será que é só simplesmente a gente chegar lá no laboratório e fazer essa transferência de qualquer forma? Ou será que a gente tem um protocolo básico para ser seguido? Sim, existe, né? Então, quanto mais rígido, quanto mais rigoroso for, né, o método que a gente realizar essa transferência, mais seguro vai ser, tá? Então, antes de mais nada, né, antes da gente realizar essa técnica de semeadura no laboratório, a gente precisa fazer uma desinfecção da área de trabalho. No caso, a área de trabalho nossa no laboratório é a bancada, tá? Então, a gente deve fazer a desinfecção da bancada e também das nossas mãos, certo? Antes de iniciar o procedimento e até mesmo depois de qualquer trabalho. Tá? Então, gente, dentro de laboratório de microbiologia, essa questão de desinfecção, asepsia, ela é muito rigorosa, ela é muito importante, tá? Então, a gente tem que ser bem caxias
em relação a essa antisepsia e desinfecção, tá? Então, para limpeza das bancadas, a gente pode usar o álcool 70, né? Então, a gente pega papéis, toalha descartáveis, né? Então, borrifa o álcool 70 sobre a bancada e, né, passa o papel toalha por cima, tá? Ou então, a gente costuma na rotina até mesmo usar lisoforme, tá? Então, a gente tá vendo nas duas figuras, né? A desinfecção. A segunda figura é a mais correta, né? Então, a profissional tá de jaleco, ela tá de luvas, ela tá de máscara, ela tá de touca, né? Evitando aí ao máximo a contaminação, tanto dela quanto, né, da bancada e dos instrumentos que ela vai trabalhar. Aqui do lado esquerdo, a gente parece que é um aluno, né? Tá? Mas ele tá aí aprendendo, então vamos considerar que ele está aprendendo aí, tá fazendo a desinfecção da superfície, tá? Bom, então, além de esterilizar, né, de promover a desinfecção das mãos e da bancada, a gente tem que esterilizar os materiais que a gente vai usar para fazer essa semeadura, tá? O que a gente usa para realizar essa semeadura na grande maioria das vezes? As agulhas bacteriológicas, que são esses instrumentos que estão nessas figuras que eu coloquei aí para vocês, tá? Então, elas parecem com uma agulha, mas ela tem um cabo mais comprido, né? E a ponta dela tem essa bolinha, tá? Que serve pra gente capturar as secreções e transferir para o meio de cultura, tá? Então, essa esterilização dessa alça bacteriológica, gente, geralmente ela é feita por aquecimento, tá? Então, a gente vai ter uma estrutura na bancada, né, de laboratório de microbiologia chamado bico de Bunsen, tá? Eu acho que vocês que frequentaram o laboratório, tiveram a oportunidade, vocês viram, né, um bico de metal e quando ligado ele emite uma chama, né, um fogo. Então, geralmente, a gente passa essa alça bacteriológica no bico de Bunsen, a gente flamba ela, né? E também a gente pode flambar frascos, tubos de ensaio, tá? Para evitar ao máximo a contaminação do material, tá bom? Para quê? Para que só aquele micro-organismo desejado seja, então, cultivado, certo? E aí, gente, aqui nessa figura, né, um desenho, um esquema, mas tá mostrando bem, né, o bico de Bunsen, tá? Sobre a bancada. Então, a gente vê que ele emite uma chama, né, um fogo. E aí, do lado, a gente tem um tubo de ensaio com um meio de cultura líquido, provavelmente. A gente vê que o tubo de ensaio está tampado, tá? E aí, aqui mostrando o número 3, que é a alça bacteriológica. Então, aqui a gente tá flambando a alça bacteriológica, tá? E no próximo slide eu vou comentar com vocês, mas já olhando para a figura, a gente vê que ao redor da chama, né, tem um círculo indicando o diâmetro de 10 centímetros. O que isso significa? Que, gente, sempre, tá? Quando a gente for realizar uma semeadura, a gente deverá realizá-la bem próximo ao bico de Bunsen, tá? Por quê? Porque ao redor aí de 10 centímetros desse bico, a chama, ela está emitindo calor, então ela está esterilizando ao redor ali, em torno de uns 10 centímetros, tá? Então, eu não sei se vocês já repararam, quando vocês veem figuras ou alguém trabalhando num laboratório, né, no bico de Bunsen, sempre a pessoa está trabalhando bem próximo, tá? É por conta da chama estar aquecendo ali 10 centímetros ao redor dela. Então, neste local, a gente considera seguro, tá? Para evitar a contaminação do meio externo, tá? Dentro do meio de cultura, entendeu? Tá? Eu sei, gente, que essas condições é muito mais fácil a gente visualizar no laboratório, tá? A partir de setembro, provavelmente a gente vai conseguir realizar as nossas aulas práticas. Então, aí a gente vê de marcar, tá? Para mostrar isso tudo para vocês na prática. Bom, então, dentro dessas técnicas de semeadura,
da asepsia, né? Então, inclui o que eu acabei de dizer, trabalhar sempre nessa área de segurança, né? Que seria 10 centímetros ao redor da chama do bico. Bom, então, gente, quais são as técnicas de semeadura mais utilizadas, mais conhecidas, né? A gente viu que os meios de cultura, eles podem estar em tubos de ensaio, eles podem ser sólidos, eles podem ser líquidos, semissólidos, né? Então, qual é a técnica para qual meio que a gente vai utilizar? Então, primeiro a gente vai falar das técnicas de semeadura usadas para meios sólidos, né? Que é quando a gente tem aquela porcentagem maior de agar, que estão em tubos de ensaio. Então, gente, quando nós colocamos o meio sólido em tubo de ensaio, igual tá mostrando nessa figurinha aqui ao lado, tá? A gente vai colocar, né, o líquido, porque quando ele acaba de ser feito, ele ainda está em estado líquido, né? Depois que ele esfria, que ele fica firme, que ele fica nesse aspecto duro, gelatinoso, sólido. Então, a gente deixa o tubo inclinado para que o meio de cultura no tubo, ele fique com essa superfície, tá? Inclinada. Então, a gente vai ver as técnicas usadas para meio de cultura sólido em tubo de ensaio nessas condições, tá? Então, uma das técnicas usadas é a técnica da estria sinuosa, tá? Então, como é que é? A gente vai pegar o inóculo com a alça bacteriológica já flambada, esterilizada, né? E vai introduzir dentro do tubo de ensaio, tá? E a gente vai fazer um movimento na superfície do meio de cultura em zigue-zague, como a gente tá vendo na figurinha ao lado esquerdo ali, tá? Então, a gente vai partir da base para a extremidade. Qual que é o objetivo dessa técnica? A gente vai conseguir, né, a formação de uma massa intensa de micro-organismos ali na superfície do meio, quando a gente faz essa técnica de estria sinuosa, tá? A outra técnica para tubo de ensaio em meio sólido é a técnica da estria reta. Então, essa técnica, gente, ao invés da gente fazer o movimento de zigue-zague, a gente vai apenas fazer uma linha reta, tá? Tanto uma quanto a outra técnica, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não partir o agar, tá? O meio sólido, porque ele é sólido, mas é aquele aspecto de gelatina. Então, ele pode, né, sofrer algumas rachaduras, tá? Ele pode se partir, certo? Essa estria reta, gente, ela vai obter massas de micro-organismos, mas, né, massas pequenas, tá? Bem menores do que a técnica de estria sinuosa. Então, a gente percebe que para cada objetivo, então, eu quero um crescimento microbiano aqui intenso, eu vou usar a técnica de estria sinuosa. Se eu quero uma pequena quantidade de micro-organismos crescendo ali, né, no caso de tubo de ensaio, eu uso a técnica de estria reta. Bom, outra técnica que pode ser usada em meios de cultura sólidos, né, presentes em tubos de ensaio, é a técnica de picada central ou picada em profundidade, tá, gente? Que ela seria basicamente a mesma técnica, só que aqui na picada central, a gente vê o meio de cultura foi feito com o tubo inclinado, né? Aí a gente tem uma superfície, que aí a gente pode usar as outras técnicas anteriores. E o de picada em profundidade, o meio ele foi formado com o tubo reto mesmo, né? Essa técnica, gente, ela consiste em você semear o inóculo no centro do meio, do agar, tá? E aí a gente vai penetrar o meio, a gente vai enfiar, né, a agulha bacteriológica em torno de 2/3 do tubo, ou até mesmo até o final. E aí o objetivo dessa técnica é verificar características como fermentação do micro-organismo, se ele fermenta algum nutriente daquele meio, mudando cor, aspecto, tá? E até mesmo motilidade de determinados micro-organismos. Agora,
Agora, nós vamos ver as técnicas mais usadas para meios sólidos localizados na placa de Petri, tá? Então, das técnicas, tá, gente, é quando ainda o meio de cultura, ele ainda está quente, então ele ainda está num estado líquido, tá? Que é o purplet ou disseminação, tá? O que é essa técnica? A gente vai transferir 1 ml da cultura, tá? Para a placa de Petri, certo? Vazia, sem meio nenhum. E aí, por cima, a gente vai colocar em torno de 20 ml do meio, tá? Ainda quente. E aí, a gente vai esperar ele esfriar, porque aí ele vai, então, se solidificar, tá? Antes de esfriar, a hora que a gente colocar o meio de cultura líquido sobre o inóculo, né? A gente vai promover um movimento, igual tá embaixo da placa, um movimento em formato de 8, tá? Esse movimento, bem lentamente, tá, gente? Ele tende a misturar o inóculo, né? Com o meio de cultura ainda em estado líquido, tá? Esse tipo de técnica é usada para fazer contagem de bactérias, contagem de colônias, tá? Então, as bactérias acabam se difundindo ali no meio do meio de cultura. A gente consegue fazer uma contagem de colônias através dessa técnica. Então, ela é muito usada quando a gente quer fazer essa contagem. Uma outra técnica é a estria simples. Então, a gente pega a alça bacteriológica com o inóculo, tá? E a gente vai, então, realizar um movimento de zigue-zague, igual lá para o tubo de ensaio, tá? Ou até mesmo a gente pode fazer uma linha reta, como a gente vê na figura abaixo, né? A segunda figura. Então, essa técnica, gente, de estria simples, ela é muito usada para a gente ver características metabólicas dos micro-organismos, como produção de enzimas, né? Hemólise, como eu mostrei aquela figura para vocês, tá? A produção de pigmentos, ela pode mudar a cor do meio, ela pode ter uma coloração de colônia diferente, tá? Outra técnica em placa de Petri para meio sólido, tá, gente? É a técnica que a gente chama de esgotamento em estrias ou estrias múltiplas, tá? O que é essa técnica? A gente vai transferir, né, uma alça bacteriológica, né, com cultura para esse meio, né, para essa placa. E aí, gente, a gente vai fazer essa distribuição desse inóculo, né, na ponta, que tá na ponta da agulha bacteriológica, em 4 quadrantes na placa, tá? Então, a gente pode fazer através do método de 3 estrias, como a gente vê na primeira figura. Então, na metade da placa, a gente fez um movimento de zigue-zague, tá? Quando atinge metade da placa, a gente gira a placa, tá? Sem tirar a agulha, né? E aí, a gente vai até 1/4 da placa e, em seguida, tá? A gente gira mais 90 graus e a gente termina fazendo essa estriação que a gente tá vendo ali, tá? Por que chama técnica de esgotamento? Porque eu peguei um inóculo, tá? De micro-organismo. E aí, gente, conforme eu vou fazendo essas estrias, né, divididas, eu vou gastando aquele inóculo, né? Então, no primeiro zigue-zague ali, quando a gente depois vê o crescimento, a gente vê um monte de bactérias crescendo ali, tá? Já depois, ali no segundo quadrante ali, a gente já vai notar uma quantidade menor. E aí, já no terceiro, né, a gente vai notar uma multiplicação também bem menor. A gente já consegue até ver as características das colônias e etc, tá? Por isso que chama técnica de esgotamento. Então, a gente vai esgotando o inóculo para a gente conseguir apurar mais ele e ver mais características. E tem essa técnica de esgotamento, gente, em 4 estrias, tá?
Então aí você vai fazer lá, como a gente tá vendo ali na plaquinha de Petri, a gente fez 4 estriações, né? No mesmo modo, a gente vai girando a placa 90 graus e vai fazendo o esgotamento, tá? Então, ó lá, o objetivo é obter colônias isoladas. É importante a gente não cruzar as estrias, tá? Para reduzir o inóculo em cada estriação, tá? É alternativa flambar a alça cada estriação na mesma placa, tá, gente? Mas geralmente a gente não flamba, tá? A gente vai, né, seguindo ali próximo ao bico de Bunsen, mas a gente não flamba, certo? E aí, por fim, gente, essa técnica aqui de distensão, tá? A gente vai transferir 0,1 ml da cultura para o meio sólido presente na placa e espalhar ele uniformemente, tá? Com a própria pipeta ou a alça bacteriológica ou a alça de Drygalski, tá? Que é uma alcinha de vidro, tá? Essa técnica, tá, gente? Ela vai ter como objetivo fazer uma contagem bacteriana também, tá? E também a gente usa bastante essa técnica de distensão para antibiograma, para a gente detectar qual é o antibiótico exato ali para uma determinada bactéria, tá? Então, essa técnica de distensão, a mais usada, na verdade, é com a alça de Drygalski, tá? Aonde a gente coloca sobre o meio de cultura sólido em placa uma gota da cultura microbiana, e aí eu venho com a alça e vou espalhando como se fosse um rodinho sobre a placa, tá? Por toda a superfície dessa placa, por isso que chama de distensão, tá bom? Aqui, gente, ó, a gente tem uma placa de Petri com um meio de cultura sólido, né? E a gente tem uma técnica de semeadura por esgotamento, tá? Então, foi o que eu acabei de comentar com vocês. Vocês notem que na terceira estriação, as colônias já estão crescendo bem separadas umas das outras, então é possível a gente identificar as características dessas colônias. Porque na primeira estriação, aqui do lado esquerdo, né, a gente vê o crescimento, só que tá tudo muito junto, né? Porque tem um acúmulo ali de micro-organismos. Na segunda também, já tá se tornando um pouco mais espaçada. Já na terceira, a gente já consegue ver o crescimento, tá? E aqui, ó, é uma placa de Petri, tá? Com meio de cultura sólido, onde foi feita aquela técnica por plat ou de disseminação, tá? Onde foi colocado, então, o inóculo, o meio de cultura por cima ainda líquido, foi feito aquele movimento em 8, né? E aí esperou, né, solidificar e esperou-se o crescimento. Então, a gente vê, ó, que dá pra ver certinho as colônias crescendo, né, no meio do meio de cultura. E aí dá pra gente contar as colônias, né? Então, é o objetivo dessa técnica, tá? E as outras, gente, eu acho que deu pra visualizar bem, né? Pelos desenhos, pelos esqueminhas. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês nessa nossa aula de hoje, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre reprodução de micro-organismos mais específicos de bactérias, tá? Então, até a próxima aula.